crucificar a carne. Essa é uma daquelas instruções que a gente lê na Bíblia e logo pensa, tá, mas o que isso quer dizer na prática? Hoje, a gente vai descobrir que a chave para essa batalha toda pode estar escondida em uma única palavra, que muitas vezes a gente entende errado. Deus em Nós apresenta Proclamação às Nações. Esse versículo em Gálatas, ele define um padrão muito alto, né? Mas na prática, no dia a dia, como é que essa luta acontece de verdade? O que significa de fato fazer morrer as paixões e os desejos? E toda essa análise profunda que vamos explorar aqui, ela vem do estudo Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, da Deus e Nós Igreja Online, um estudo riquíssimo ministrado pela pastora Sandra Ribeiro e pelo irmão Vinícius. Então, para quem quiser continuar nessa jornada de descobertas e aprofundar na palavra, fica o convite. Curta essa análise e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Bom, vamos mergulhar nisso. O apóstolo Paulo nos dá um mapa bem detalhado para a gente entender essa realidade espiritual, lá na sua carta aos Colossenses. Paulo vai direto ao ponto. Ele dá uma ordem clara. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Só que a chave para entender o comando todo está numa palavrinha que quase sempre passa batido. A palavra pois. É isso mesmo. A palavra pois, ou portanto, como aparece em outras versões, indica que essa ação de fazer morrer não é o começo de tudo. Pelo contrário, ela é uma consequência. É o resultado de algo que precisa acontecer antes. E o que precisa acontecer antes? É exatamente isso aqui. É uma mudança total de foco. Antes de conseguir fazer morrer qualquer coisa, o primeiro passo é estar pensando nas coisas do alto. A batalha, então, começa na mente. Começa na direção que a gente dá para os nossos pensamentos. E a palavra grega original para esse pensar é phroneó. E o que é fascinante, como a gente pode ver aqui, é que essa mesma palavra pode descrever duas mentalidades completamente diferentes, opostas até. Exatamente. Uma pessoa pode usar o phroneó, ou seja, sua capacidade de pensar, para se alinhar com a carne, com o foco em si, no orgulho, nos desejos terrenos. Ou ela pode usar essa mesma mente para se alinhar com o espírito, buscando entender as coisas do céu, o que no final leva à vida e à paz. É a mesma mente, mas com dois destinos completamente diferentes. E tudo isso nos traz de volta para Colossenses 3, versículo 5, e para um detalhe na tradução que, olha, muda absolutamente tudo. A gente está acostumado a ler natureza terrena, não é? Mas a pergunta é, será que é isso mesmo que a palavra original grega queria dizer? E aqui está o ponto central de tudo. A palavra original não fala de uma natureza abstrata e vaga, mas de algo muito mais concreto e físico. Melos. E melos significa um membro ou uma extremidade do corpo. Pensa num braço, numa perna, num olho. E essa palavra ilustra de forma brilhante o conflito que a gente vive, porque o Novo Testamento usa melos para descrever tanto os membros físicos do nosso corpo, que podem ser instrumentos para coisas erradas, quanto os membros espirituais do corpo de Cristo, que são instrumentos para a justiça. Paulo coloca essas duas realidades de lado a lado para mostrar que existe uma escolha a ser feita. Nossos membros físicos podem servir ao pecado ou podem ser dedicados a Deus como parte do corpo de Cristo. A verdadeira batalha é sobre a quem ou a que as nossas ações são oferecidas. Entender o que é melos transforma completamente o comando de Paulo. Deixa de ser uma luta interna, conceitual, e se torna uma escolha diária, super prática. E quando a gente olha para diferentes versões da Bíblia, essa distinção fica muito clara. Enquanto algumas generalizam para a natureza, outras, como Almeida Revista e Corrigida, mantêm a tradução literal e poderosa: vossos membros. Isso muda o jogo, porque a luta não é contra uma ideia abstrata, mas pelo controle prático do nosso corpo. Então, o ponto crucial é este. A ordem não é para lutar contra um sentimento vago, uma natureza que a gente nem sabe direito o que é. A ordem é para decidir ativamente como nossos corpos físicos vão ser usados. É sobre dedicar as mãos, os olhos, a língua a um propósito mais elevado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito prática, para a gente refletir no dia a dia. Uma pergunta que transforma a teologia numa decisão de momento a momento. A que corpo os nossos membros estão servindo hoje?